A humanidade. Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ele entregou seu Filho único para que todos nós podemos ser salvos, porque nenhum de nós poderíamos morrer pelos nossos pecados, porque a gente não ia se salvar. Por isso que Deus enviou seu Filho único, o seu único Filho, para morrer por nossos pecados, porque ele carregou naquela cruz sobre si todos os pecados da humanidade, porque ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu uma nova chance para uma nova vida. E agradeço a oportunidade e passo a direção do trabalho para o pastor Sandro. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos até aqui para falar da palavra de Deus, do amor de Deus. E essa é a missão da igreja. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. E nós, como igreja do Senhor, não podemos de forma alguma, irmãos, retermos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada nos 4 cantos da terra. E esse é uma tarefa, é um dever de todo cristão, sair para anunciar o evangelho, para falar das boas novas, falar da pessoa de Jesus, que salva, que liberta, que transforma, que traz paz, que traz mudança, porque a palavra de Deus diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que estão ao alcance desse serviço de som, nesta noite, já queremos agradecer a nossa irmã Jéssica, né? Nos ofereceu aí seu som para a gente estar fazendo a obra do Senhor. Então que Deus lhe abençoe. Amém. A você e seu esposo. Seu esposo é filho do irmão Marlúcio, né? Isso. Muito bem. É o rapaz da água, né? É. Muito bem. Eu cheguei aqui, ele estava chegando do trabalho. Tá vendo? Então, irmãos, nós lemos uma palavra do Senhor nesta noite, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 19. Glória a Deus. E Lucas, ele escreve 2 livros da Bíblia, né? São Lucas, ele escreve 2 livros da Bíblia. Ele escreve o Evangelho, que leva o nome dele, São Lucas, e escreve também o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, doutor Lucas, que era médico, né? Lucas era um médico, se formou lá em Alexandria, na época, né? Se formou em Alexandria. Alexandria era ali uma das capitais do Egito, e era a capital do Egito, e Alexandria era um grande centro intelectual da época, né? A biblioteca de Alexandria é famosa na história. Quando você vai procurar fatos históricos, a biblioteca de Alexandria era uma das grandes bibliotecas da época, né? Então, muita coisa, muita faculdade de Alexandria era famosa no mundo. E Lucas, ele vai se formar em Alexandria, se forma em medicina, e ele começa a seguir o apóstolo Paulo. Numa das viagens missionárias de Paulo, Lucas vai seguir o apóstolo Paulo para tratar, né, das enfermidades do apóstolo. O apóstolo Paulo já chega a uma certa idade, já enfermo, então na caravana aprove Deus colocar Lucas. E Lucas, não, na época, quando ele estava seguindo o apóstolo Paulo, ele não era cristão. Lucas se converte vendo o testemunho de Paulo. Paulo não prega Paulo, ele não prega para Lucas. Lucas se converte vendo o testemunho de Paulo. Ele vai caminhando, vendo a vida de Paulo, vendo Deus trabalhando na vida de Paulo, no ministério de Paulo, e chega uma época que ele se rende aos pés de Jesus. Então, existem pessoas que elas levam tempo para se converter. E ela se converte quando ela se aproxima de um cristão verdadeiro e ela vê o testemunho. Quando ela vê o testemunho verdadeiro daquele cristão, aí a pessoa muitas das vezes não precisa pregar. Muito obrigado. A pessoa não precisa pregar, só o testemunho da pessoa já é uma pregação. Como também os testemunhos, tem o testemunho e tem os tristes. E os testemunhos afastam as pessoas.
Porque muitas vezes a pessoa, o cristão, ele não vive o evangelho como a Bíblia manda, aí a pessoa diz, eu mesmo, eu vou ser cristão igual fulano? Não vou não. Então, aí o evangelho não está sendo glorificado. Mas na vida de Lucas foi dessa forma. Ele se converte dessa forma. Acompanha o apóstolo Paulo e aí ele vai vendo. Paulo nunca pregou para ele. Olha que coisa interessante. Paulo só vivia o evangelho. Ele dizia assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo na fé. Então Lucas vai vendo e mais tarde Lucas se converte, se torna um escritor sagrado, né? Escrevendo 2 livros. E ele conta uma história no capítulo 19, na cidade de Jericó. Jericó é a cidade das palmeiras. Esta Jericó aqui no Novo Testamento não é aquela Jericó na época de Josué. Aquela de Jericó na época de Josué, ela foi destruída por Deus. Deus destruiu aquela Jericó e na época Josué lançou uma maldição sobre aquela cidade. Ele disse, o homem que lançar os fundamentos dessa cidade, o seu filho primogênito vai morrer. E quando ele colocar as portas da cidade, o seu segundo filho vai morrer. Isso passados 150 anos depois, quase 200 anos depois, do reinado de Acabe, aí um homem reconstrói Jericó, não no mesmo lugar, mas vizinho, né? A antiga cidade. E quando ele faz os fundamentos da cidade, aí o seu filho primogênito morre. Quando ele coloca as portas da cidade, o seu segundo filho morre, para se cumprir a palavra de Josué, servo do Senhor. Mas aqui no Novo Testamento já é outra Jericó. É outra Jericó. E nessa Jericó aqui, aconteceu histórias importantes. Nós temos